Estamos começando mais uma contribuição para o nosso canal no YouTube, Luz para o Meu Caminho, onde trazemos uma contribuição para as senhoras e professoras, para o auxílio e desenvolvimento de cada mensagem, com o tema da semana para o culto de senhoras e com o tema do mês para as classes de professores. E não se esqueça de curtir e compartilhar e deixar a sua contribuição nos comentários. Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma contribuição para o trabalho de jovens nesse final de semana. Já queremos aí pedir desculpa aos irmãos pela demora do estudo da contribuição, mas vamos lá sem mais delonga. O jovem Daniel em Babilônia. Está no livro de Daniel, no capítulo 6, a partir do versículo 14, e assim nos diz a palavra do Senhor. E ouvido então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel, e propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar? Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, e disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos uma história bastante conhecida, e nós sabemos que este momento aqui, desta passagem bíblica, Daniel ele não era mais bem um jovem. Não era mais bem um jovem. Mas o que nós vemos aqui que com o passar do tempo, nada mudou na vida de Daniel a respeito do relacionamento entre ele e Deus. O relacionamento entre ele e Deus foi algo que não mudou. Não foi adulterado, não foi tirado, não foi mesclado. Ele continuou assim quando ele se chega bem novo dentro de Babilônia. Ele se apresenta, foi levado pelo rei ali, cativo, cativo. E o que acontece? A Bíblia diz que assim que ele chega em Babilônia, ele estabelece, tanto ele quanto os seus companheiros que estavam junto com eles, que não se assentaria e nem comeria das iguarias do banquete do rei Nabucodonosor. Então por que nós sabemos que Daniel aquele não era mais o mesmo, não era mais a mesma idade? Porque aqui já era um outro governador, já era um outro rei de Babilônia, não era o mesmo lá. Então o que acontece? Aqui nós vamos ver que o ensinamento que ele trouxe, que ele estabeleceu quando chegou em Babilônia, lembra recentemente uma contribuição que nós preparamos a respeito de Abraão. Que Abraão ele tinha um posicionamento através da fé. Abraão, por todas as cidades por onde ele passava, quando ele mudava de um lugar para outro, a primeira coisa que ele fazia, antes de montar acampamento, antes de montar as tendas, ele montava o altar. Então aqui a gente vê exatamente isso. O Daniel, quando ele chega ali na Babilônia, ele monta o seu altar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. Então ele já deixou estabelecido ali para o copeiro que cuidava ali, para o mordomo que cuidava daqueles jovens mancebos, ele deixou estabelecido que eles não comeriam. E a fé dele era tamanha, era tão grande, que ele vira e diz assim: olha, não se preocupe, porque nós não queremos mal nenhum sobre ti. Não se preocupe. Não, mas o rei vai ver que vocês vão estar mais fracos. Não, olha, faça da seguinte forma: nos dê aqui um alimento, verduras e legumes, nos dê aqui esta alimentação. E se quando formos nos apresentar perante o rei, se nós estivermos mais fracos,
aí sim nós comeremos então das iguarias do rei. Sabe por quê? Aqui ele deixou claro a respeito da sua fé. Porque ele sabia que o seu Deus jamais permitiria que aquele banquete ali de uma idolatria, de um banquete profano, de comidas imundas, que para o povo de Israel era imundo naquela época, eles sabiam que eles não podiam alimentar. Porque esse ensinamento eles receberam lá desde o início de caminhada deles, desde quando eles foram apresentados para o Deus de Israel. Então aqui a gente vê um ensinamento sendo mantido. A gente sabe que hoje os nossos jovens estão sendo apresentados na Babilônia. Estão sendo apresentados, seja nas faculdades, seja nas escolas normais, seja nos locais de trabalho, seja até mesmo no convívio jovial que eles vivem junto com os demais jovens, seja cristão ou não. Então a gente vê aqui exatamente isso. Daniel e seus companheiros foram trazidos de um ambiente santo, eles foram trazidos lá de Israel, né, para poder conviver no meio de outros jovens babilônicos. Então, mas eles chegam ali e eles estabilizam seus ensinamentos e deixam claro que o Deus a quem eles serviam não iria permitir determinada devassidade que o povo vivia. Era um povo que vivia de forma desordenada, que comia o que queria, que fazia o que queria, bebia do que queria e estava tudo bem. Mas eles vieram de lá com um ensinamento. O que os nossos jovens não podem esquecer é exatamente isso. Dos ensinamentos que vos foi ensinado nas escolas bíblicas dominical, nas reuniões de adolescente, nas reuniões com os jovens. Então, você não pode esquecer. Não importa qual o local de Babilônia que você está agora. Porque nós sabemos que Babilônia aqui é uma influência maligna. Babilônia aqui representa exatamente o mundo. Então, neste período que nós vamos na faculdade e voltamos, nós não podemos nos contaminar. Porque se nós nos contaminarmos lá no momento em que nós estivermos em Babilônia, quando voltarmos para cá, para onde, para a nossa habitação, para o nosso local, para a igreja, para o lugar aonde nós recebemos as orientações, se nós voltarmos de lá contaminado, automaticamente também nós estaremos profanando, seja grupo de louvor, seja obreiro, seja professora, seja o que for. Então nós não podemos estar de comum acordo, não podemos. Nós temos o nosso posicionamento. Não nos assentaremos à mesa e não comeremos dos manjares do rei. Tudo me é lícito, segundo as Escrituras, mas nem tudo me convém. Mas Daniel aqui era um servo de Deus íntegro. Era um homem de testemunho, era um homem que mantinha a sua fé genuína, a ponto que o próprio governante de Babilônia se doeu por ele. Só que como era lei, o que era segundo a lei dos medos e dos persas, não podia ser revogada. Então nós sabemos que o objetivo das leis dos medos e dos persas é a morte, para aqueles que não estão de acordo aos projetos de Babilônia. Então nós temos que entender isso. Não podemos, porque sabemos que a lei de Deus não nos permite, embora seja lícito, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque nós sabemos que existe a lei da semeadura. Aquilo que nós semeamos, nós colheremos. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. E o que estava sendo estabelecido aqui era pecado. Por quê? Porque os governantes ali, os líderes ali, os conselheiros ali do governo, sabia exatamente da fé de Daniel, sabia exatamente do serviço que ele prestava para com Deus. E o que eles fizeram? Eles queriam exatamente tirar esse serviço, tirar exatamente essa instrumentalidade, tirar da vida dele exatamente as atividades geradoras de santificação. E o que eles fizeram então? Eles criaram um decreto, criaram leis, foram criando tudo aquilo que favorecia a Babilônia e desfavorecia o reino de Deus. Eles sabiam que Daniel era um representante
do reino de Deus e não de Babilônia. Daniel, ele era um conselheiro de Babilônia. Ele era um conselheiro de Babilônia. Ele não era governador de Babilônia. Ele era pode olhar que ele atua de forma aconselhável. Ele tinha as reuniões com o rei. Ele aconselhava o rei porque ele tinha uma visão privilegiada de Deus. Ele tinha a revelação do Espírito Santo. Ele ouvia e obedecia. Assim também vai ser com os nossos jovens. Vai chegar um momento que eles vão se tornar homens. Eles vão se tornar homens. E nos seus locais de trabalho, eles serão tentados porque as leis lá estão favorando Babilônia. Então nós precisamos ter um posicionamento perante tudo isso. Então aqui a gente vê exatamente isso. E ele foi lançado e o rei sabia. O rei sabia do poder do Deus o qual Daniel servia. Mas sabe por quê? Porque houve uma preocupação da parte de Daniel de manter esse testemunho, de trazer esse ensinamento e de manter este projeto. Louvado seja o nome do Senhor. O desenvolvimento da mensagem. A gente pode observar aqui exatamente que Daniel era um homem piedoso, cercado por uma geração perversa. Daniel 6, versículo 10. Sabemos disso. Esta é a situação hoje, do mundo aí fora hoje. Embora você está aqui lutando para manter a sua retidão, a gente sabe que esta geração que está aí fora é uma geração perversa. Aonde os decretos que está sendo assinado é para tirar a vida, primeiramente, segundo as Escrituras. O ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. Então, o que eles queriam fazer, o que era exatamente fazer isso? Era tirar a oração, era tirar a oração que gerava santificação no meio, no coração e na vida de Daniel. Então eles fizeram esse decreto e o rei então assina. Meus queridos, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Muito difícil. Se nós não tivermos um posicionamento, nós seremos confundidos como Babilônia. O nosso Deus, quando ele vir procurar os fiéis da terra, nós não seremos enxergados por eles como fiel. Por quê? Porque nós estamos nos rendendo aos deleites desta vida. Estamos nos rendendo às coisas deste mundo. Daniel era um jovem culto, ético e crente. Ele era um homem de coração, um homem de coração santo. O seu relacionamento com Deus não era apenas de conveniência. A sua conduta privada e pública testificava a sua integridade no serviço ao nosso Deus. Então, o que a gente vê aqui? Que Daniel, ele não era aquele camarada que só estava bem com Deus por causa da conveniência, por quando Deus era... Não, enquanto eu estiver sendo beneficiado aqui, eu vou estar junto com Deus. Mas no momento em que vierem e me ameaçar de lançar na cova do leão, eu já vou abrir mão aqui, porque eu já estou vendo que eu não estou tendo benefício com Deus. Ele não fazia dessa forma. Ele não era de conveniência. Ele era, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. O posicionamento de Daniel era o mesmo posicionamento de Jó. Embora tinham tudo aqui em prosperidade, filhos, gado, saúde, um casamento extraordinário, estava maravilhoso. E Jó orava, e Jó sacrificava, e ele cultuava ao Senhor. E daqui a pouco veio, tirou a conveniência, e ele foi provado. Acabou-se o gado, morreu-se os filhos, acabou-se o casamento estava destroçado. Ele continuava dando glória, ele continuava íntegro, buscando o Senhor, pedindo misericórdia. Volta e meia ele bravejava com o Senhor. Mostra o desespero na maioria das vezes. Por quê? Porque o que os olhos vê, o coração sente. Jó, ele viu seus filhos morrendo. Jó viu o seu gado sendo perdido. E isso hoje é o que tem desviado o coração de muitos jovens. É isso hoje que tem desviado o coração de muitos crentes. De muitos crentes. Quando vai vendo as coisas, o círculo se fechando, vendo o caminho se estreitando mais e mais, se afunilando, o que é que eles estão fazendo? Estão abrindo mão, porque eles não estão sendo mais beneficiados. E eles acabam esquecendo as Escrituras, que no mundo teremos aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu não vi um justo mendigar o pão.
O que nós estamos vendo nesses últimos dias são jovens partindo para as suas faculdades, sem santificação, profanando, abrindo mão do santo para poder se assentar aos banquetes de Babilônia. Me lembra uma experiência de uma jovem assídua, uma jovem que cuidava dos manaíns, uma jovem que cuidava dos seminários da sua igreja. Ela cresceu aprendendo dessa forma. E em seguida ela recebe um prêmio de Babilônia. E ela passou exatamente em uma faculdade de medicina, aonde tudo seria pago. E ela foi para essa faculdade. E quando chega lá, ela abre mão dos ensinamentos do Senhor. Ela se assenta na mesa do rei Nabucodonosor. Ela come da comida que o rei estava servindo ali. Detalhe, o resultado, hoje é uma jovem mãe, está lá fazendo sua faculdade, o prêmio ela recebeu, mas ela abriu mão de uma santidade, de uma fé, ela abriu mão de uma sã doutrina, porque ela não estava preparada para isso. Estamos vendo muitos jovens partirem para faculdades, sem se preparar espiritualmente. A gente sabe que faculdade hoje é como a Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. Ou nós venhamos nos blindar com toda a armadura de Deus para podermos enfrentar as faculdades, ou nós seremos abatidos no combate, só em busca de uma profissão para ter uma facilidade mais tarde. Quem honrou Daniel aqui foi Deus. Ele honrou Daniel nos 4 campos da sua vida. Deus honrou a Daniel, louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente vê exatamente isso. Daniel manteve a sua vida de oração, mesmo sabendo que os seus inimigos haviam tramado contra ele para o matarem. Então, observe bem, tem pessoas que têm medo da morte física, mas não se preocupam com a morte espiritual. Daniel, ele se preocupava com a morte espiritual e não se poupou da morte física, louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias nós estamos aqui martirizando a nossa carne. Todos os dias nós estamos aqui sacrificando e dizendo não aos banquetes, aos manjares do rei. Imagine uma mesa repleta de bandejas de alimentação que convém aos jovens. Então, o resultado deste homem Daniel aqui foi uma escolha que ele fez quando ele foi jovem. Daniel, ele teve uma vida profissional de sucesso. Daniel, ele teve uma vida íntegra de sucesso na presença do Senhor, porque ele escolheu não profanar os ensinamentos do Senhor, embora sabia que aquilo podia custar a sua própria vida. A cova dos leões. A gente pode observar nas Escrituras que os amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo. Mas Daniel, ele foi lançado aonde? Na cova dos leões. Não sabemos o que você está passando como jovem agora. Não sabemos se é o fogo das provações, das adversidades do dia a dia, ou se é a cova dos leões. O leão aqui representa o devorador de carne. Então a gente pode observar exatamente que cada um é provado na sua fraqueza, cada um é provado de acordo à capacidade de suportar. Talvez você hoje está sendo provado como Daniel. Talvez seja na pornografia, talvez seja no desejo desenfreado de arrumar um companheiro fora de hora, e talvez você não consiga aguardar no Senhor. Estamos falando para uma classe de jovens, não estamos falando para adolescente nem para criança. Estamos falando para praticamente homens e mulheres que estão se preparando para constituir os seus lares. Talvez você acha que Deus não sabe, mas Deus, ele tem uma visão privilegiada, ele sabe aonde você anda, o que você anda vendo na internet, o que você anda fazendo na ausência da igreja. Então talvez esta seja a prova. Seja ele a pornografia, seja namoro fora de ordem, seja fornicação, seja o que for. Deus, ele sabe. Deus, ele sabe. Mas Daniel, ele foi aqui lançado na cova dos leões. E segundo as Escrituras, e não foi achado nele
culpa alguma. Foi exatamente por isso que os leões... Coloquei essa imagem aqui exatamente para poder mostrar a grandeza do Senhor. A natureza dos leões continuou a mesma. Esse leão aqui não é o leão da tribo de Judá. Não, é o leão devorador de carne. O decreto é morte. A carne, ela causa morte espiritual. Então tome cuidado. No momento das suas fraquezas, bata o joelho no chão. No momento do desejo desenfreado, busca o Senhor. Porque Deus, ele conhece o nosso coração, ele sabe da nossa sinceridade. Peça ao Senhor e ele vai enviar um anjo. Ele vai enviar um anjo para lhe proteger do devorador de carne. Talvez a sua prova seja lá da fornalha de fogo. Mas aqui nós estamos falando de Daniel. Então talvez o seu momento agora seja esse, jovem. Então tome cuidado. Talvez na faculdade você está sendo tentado por uma jovem bonita que está falando no seu ouvido palavras bonitas. Talvez por um jovem que está te oferecendo uma proposta, dizendo que ele ama. Cuidado com tudo isso, porque verdadeiramente quem ama livra da morte. Quem ama livra da morte. Então, os governos, né, os pilares que regem a humanidade hoje, sabem exatamente do poder que o jovem possui. E é exatamente por isso que eles querem corromper os jovens para que não haja um futuro. Então nós estamos preocupados exatamente com os nossos jovens agora. O nosso papel como professores é estar dentro das nossas classes, chamá-lo para perto, ouvir o que eles têm, qual a sua queixa, qual a sua luta, qual o seu problema, seja na vida amorosa, seja na vida profissional, e traga uma palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A conclusão do nosso ensino. Daniel cuidou de sua vida espiritual e Deus cuidou da sua reputação. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não apenas defendeu a Daniel, mas Deus o amou. Ele foi jogado na cova dos leões, mas Deus o tirou da cova da morte e o alçou ao ponto culminante da honra. Os inimigos que conspiraram e tramaram contra Daniel foram destruídos. A história deles foi manchada pela vergonha e pela desonra, o opróbrio, enquanto o testemunho de Daniel percorreu pelo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa contribuição. Espero que tenha te ajudado e a todos a paz do Senhor Jesus.